No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje faleceu, em sua querida cidade natal de São José dos Campos, SP, o respeitável e ilustre Dr. Carlos Antônio Albuquerque Oliveira, aos 79 anos de idade. Ele foi um médico, cientista e educador que dedicou toda a vida à saúde pública e ao ensino do conhecimento. Carlos nasceu em 1942, no bairro de Santo Antônio, numa família humilde de imigrantes italianos. Criado com amor pelos avós maternos, aprendeu desde cedo a importância do trabalho e da solidariedade. Sua vocação pela medicina surgiu cedo, quando observava o pai cuidando de si mesmo e da família em momentos difíceis. Aos 16 anos, ingressou na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde se graduou com louvor em 1965. Durante seus estudos, dedicava-se às atividades esportivas e culturais, como o futebol e a poesia. Sua paixão pela anatomia humana e pelo estudo dos sistemas biológicos marcaria seu trabalho de toda a vida. Dedicado à saúde pública, Carlos trabalhou por mais de 50 anos em diversos postos de saúde do país, desde o interior do Espírito Santo até as periferias de São Paulo. Em 1972, criou a Associação Médica do Vale do Paraíba e, em 1986, fundou o Instituto Carlos Oliveira para a Promoção da Saúde, que se tornou um referente no campo da saúde pública brasileira. Aos olhos de seus alunos e colegas, Carlos era um professor carinhoso, exigente e enriquecedor. Durante 3 décadas lecionou na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Espírito Santo, formando gerações de médicos que hoje trabalham em todo o país. Além da medicina, Carlos era um apaixonado pela natureza e pelo meio ambiente. Era comum ver o Dr. Oliveira andar de bicicleta por São José dos Campos, coletando lixo na rua ou plantando árvores no parque. Seu trabalho como conservacionista do meio ambiente rendeu-lhe a Ordem do Mérito Cultural em 2015, pela preservação de áreas de preservação permanente. Em 2003, Carlos perdeu a esposa de sua vida, Ana Maria, com quem compartilhou 45 anos de casamento. O sofrimento foi grande, mas ele continuou dedicando-se ao trabalho e à vida pública. Sua filha, Carolina, foi o maior legado dele, que sempre incentivava seus estudos e carreira como médica. Carlos era leitor voraz, amador de vinhos e apreciador da música clássica. Em suas horas de descanso, gostava de sentar-se em seu velho sofá, com um livro na mão e a vitrine de discos antigos à vista. No telejornal da Globo, houve destaque para o trabalho e legado do Dr. Oliveira. O programa Gente que Faz exibiu uma matéria sobre sua vida em 2019, onde se destaca a dedicação e compromisso com o bem-estar da população brasileira. Carlos Oliveira será lembrado pela geração de médicos e educadores que formou, pela dedicação à saúde pública e pelo cuidado com a natureza brasileira. E por sua simples presença, sempre com uma sorrisa na boca e um abraço para quem passava. Seu legado será um gesto de caridade, respeito e amor pela vida em todos seus aspectos. Este domingo à tarde, em pleno sol e a brisa do mar, ela desapareceu. Maria de Lourdes dos Santos, nascida na pequena vila de Santa Teresa, no sertão do Piauí, onde o silêncio era tão intenso quanto as estrelas no céu, faleceu aos 85 anos. Namorada de uma terra desolada, Maria escolheu desde pequena dedicar-se às plantas que cresciam ao redor da sua casa: abacaxis, tomates, pimentas, ervas e, sobretudo, rosas. Aprendeu a cuidar delas com amor e atenção, sem esquecer de beijar o solo antes de plantarem-se as sementes. Com o tempo, tornou-se uma verdadeira floradora, e seu quintal era um terreno fértil onde floresciam não apenas rosas, mas esperança, paz e carinho. Aos 17 anos, Maria se mudou para a cidade em busca de estudos,
e foi lá que descobriu seu verdadeiro amor, as plantas e seus cuidados. Começou como aprendiz em uma florista, onde aprendeu a fazer bouquets, colher flores manhã e noite, e cultivar orquídeas raras e delicadas. Quando chegou à idade de 20 anos, já era uma mãe para suas plantas, e decidiu abrir seu próprio negócio, a Floreria Maria. Durante 35 anos, Maria escoltou as plantas de vida e as ajudou a crescer em um ambiente simples, mas encantador. As portas da floreria foram abertas todos os dias para amigos e estranhos que procuravam soluções para suas flores problemáticas. Era mais do que uma loja, era um refúgio, onde as plantas eram tratadas como seres vivos. Maria foi uma mulher sábia, cuidadosa e compassiva. Seus olhos eram como o mar, profundos e amarelos, sempre buscando o melhor para todos. Era conhecida por sua capacidade de consolar as pessoas que a visitavam, e sua voz suave era como um baluarte de paz no meio do caos da vida cotidiana. Além das flores, Maria também era conhecida pelas delícias que preparava em casa. Seu pão de queijo era uma linda obra de arte e seu suco de abacaxi um refresco puro e delicioso. Ela era uma mãe amorosa para seus filhos, sempre cuidando dos detalhes e se preocupando com as pequenas coisas que outros podem ignorar. Maria de Lourdes dos Santos foi homenageada como a Flor do Piauí em 2015, quando recebeu o Prêmio Jabuti por seu trabalho na preservação e cultivo das flores nativas brasileiras. Ela também foi reconhecida com a Ordem do Mérito Cultural em 2008, por sua dedicação à preservação e promoção da cultura florícola no Brasil. Mas a vida não é sempre rosa. Maria enfrentou muitos desafios ao longo dos anos. Perdeu seu marido em um acidente de ônibus e, mais tarde, sofreu com a morte do filho em um acidente de carro. Em 2018, ela teve que lidar com o derrame cerebral, mas continuou a lutar e cuidando das suas flores, mesmo sentindo-se fraca. Maria de Lourdes dos Santos morreu em sua casa, rodeada por seu quintal de flores e memórias. E hoje, todos se lembram dela como uma mulher que plantou esperança, amor e paz com cada semente que colocava no solo. Se ela ensinou algo à vida, é que a natureza é mais do que apenas flores. É vida, é esperança, é amor. E hoje, Maria vive em nós, em cada abacaxi que plantamos e em cada rosa que brota da terra. Ela nunca será esquecida. E ainda hoje, na casa de Maria, se pode sentir um cheiro suave de goiabada, e as rosas dão seu belo cheiro nas noites de verão. Se alguém passar pela rua onde ela morava, provavelmente ouviu uma voz leve e suave, que é a voz de Maria, cuidando das flores que ela amou tanto. E se alguém pisar na casa, sentirá os passos delicados da Mãe Flor, que continuará a cuidar das flores em uma terra mais luminosa. No coração da capital carioca, onde o sol brilha com intensidade e os ritmos bailados em rua vibram no sangue das ruas, Seu Jorge nasceu. Nasceu como um cantinho de luz numa triste tarde de chuvas tropicais, naquele momento em que a vida parece se esquecer do brilho da alegria e se abraça aos tonos suaves do cinza, a esperança amadurecida. A vida de Seu Jorge foi um longo caminho pavimentado por sonhos e paixões que se transformaram em ritmos, em notas que voam livremente entre o céu e a terra, entre as tradições do Brasil e a busca pela modernidade. A voz grave dele, como o som da maracá na festa do samba, é uma mensagem enviada ao coração das pessoas, um convite para se emocionar e sentir a vida em todos seus detalhes. Em suas canções, Seu Jorge não é apenas um artista, é uma voz que ressonava com a história do Brasil, que sabe relembrar os tempos de ouro da MPB e leva-a para frente, em busca de novas experiências. Ele canta o amor e a vida, as dificuldades e as luzes do caminho, em um tom profundo que se funde com a essência do Brasil. Suas performances são uma jornada pela riqueza da MPB, onde os elementos mais tradicionais se misturam com a modernidade em um ritmo contagiante e irresistível. Seu Jorge não é apenas um artista, é uma força que movimenta o coração do Brasil e leva suas músicas para o mundo. Como ator, ele se transforma em cada personagem, vivendo suas histórias com profundidade e sinceridade, demonstrando a mesma dedicação que coloca na música. A vida de Seu Jorge é uma obra-prima, um testamento ao amor pela arte e pelo Brasil. E como o samba se entoa nos corações da gente brasileira, assim também a voz de Seu Jorge. Ele é uma espécie de canção, de harmonia que vibra entre as notas da vida e que nos leva a um lugar onde a música e a emoção são uma única entidade,
onde o Brasil se expressa em sua essência mais pura. E nesse lugar, Seu Jorge é o símbolo da resistência cultural, uma força que vence todos os obstáculos, uma voz que brilha no meio do tumulto da vida e que nos leva a uma terra promissora de harmonia e beleza. Na terra ondulante de Belfort Roxo, surgiu o sol e com ele, Seu Jorge. O menino nasceu numa família humilde, cujas mãos trabalhavam no calor da lama para manter os seus olhos brilhantes. A vida na periferia carioca era uma balada de luta diária, cantada por seus pais e irmãos, enquanto o céu de Niterói cantava à distância a música da esperança. Em um mundo de estradas ruas e zumbidos de mosquitos, surgiu o som das rodas de samba que marcavam os pés do menino. A vida em ciclo, como o maracá no bairro de Santa Teresa, arrancava a música dos corações abertos às horas tardias. Era nesse ambiente, vivo e colorido, que Seu Jorge começou a dançar com a vida, enquanto os tambores despertavam o talento que dormia nas suas veias. Os instrumentos improvisados, como a cabaça de um buriti ou a caixa de um carro velho, foram as primeiras musas do menino. Eles cantaram junto com ele, em harmonia com o mar, em homenagem às estrelas de Botafogo, e até mesmo ao calor da tarde, que iluminava as telhadas brancas de São Conrado. Ele se tornou uma nota a mais na sinfonia do bairro, uma voz adicional na rodinha de samba no banco de um carro ou em frente ao mercadinho da vizinhança. A música era a respiração do menino, seu pulso constante, o som da vida que correu por _start assista. Dentro de suas veias. Seu Jorge cresceu com a música, como uma árvore com raízes profundas na terra da sua infância. Ao redor dele, as notas de samba vibravam no ar, como as palavras de amor cantadas pelo maracá. A música foi aquele abraço seguro que o sustentou em momentos difíceis, quando o mundo parecia muito grande e assustador para os olhos de um menino. Nas horas de dúvida, ela se transformou em um berço, onde Seu Jorge encontrava consolo e força para seguir adiante. A vida continuou a tocar suas notas e as cordas do tempo foram atravessadas pela música que surgia de sua alma. Eles cantaram juntos, o menino e seu mundo, em harmonia com o mar que beija o pé da terra no litoral carioca. E então, Seu Jorge se levantou como um guerreiro, com a música nas mãos, e cantou para o mundo toda a história de sua vida, a 12 cordas de sua alma. Eles ouviram, aqueles que viviam em seus olhos, e ficaram presos nesse som que se transformou em canção. E por isso, Seu Jorge é mais do que um artista, ele é um símbolo da força humana de sobreviver e vencer. Ele é uma mensagem de amor e esperança para todos aqueles que percorrem os caminhos difíceis da vida, procurando o sol nas horas mais escuras. E ele continuou a cantar, com a força de um marabá no verão, e suas notas voaram por cima das telhadas brancas de São Conrado, rumo às estrelas de Botafogo, enquanto a música de sua vida continuou a reverberar nas cordas do tempo. E a história do menino que soube cantar com a vida e venceu, continua a ser cantada, em cada nota, em cada harmonia, como uma promessa de vitória sobre o tempo e o espaço. Nos ardentes soltos do sol equatorial, Seu Jorge desbravava a juventude como um navegador incansável em busca da ilha sagrada do sucesso. Ainda um menino, ele vivenciou tempestades de dificuldades que o obrigaram a se abrigar sob lençóis celestes da noite brasileira, como se estivesse à deriva em uma canoa solta nas águas do Tietê. Caminhando nas sombrias ruas de São Paulo, ele desenterrava a espiga oculta no cérebro e no coração, onde plantou as sementes da sua própria música e teatro. Era nesse labirinto urbano que aprendeu a escutar o coração batendo contra as paredes de suas expectativas, como se fossem cantorias em um palco invisível. Lá, naquele abismo do desconhecido, ele encontrou consolo no teatro e música, duas artes que lhe deram a chance de transformar seu próprio cárcere em liberdade. Aos olhos da vida, ele era um menino sem rumo, mas para o destino já se anotava as coordenadas do seu amado navio, Seu Jorge. Em meio à tempestade, ele foi integrar-se a um grupo de teatro na comunidade que o abraçou com carinho maternal. E por lá, encontrou camaradas que o reconheceram como um irmão e que não duvidaram em acenar para ele uma espécie de farol, guiando-o para a direção certa. Aquela época foi essencial na formação do seu caráter, cujas lendas são contadas em toneladas em favelas e bairros da capital paulista. Lá, ele aprendeu que as tempestades são mais do que simples chuvas. Elas são fontes de iluminação e transformação, capazes de revelar o verdadeiro espírito das coisas. Tal como a semente que brilha sob o sol, Seu Jorge surgiu daquela terra fecunda de dificuldades.
E é justamente por isso que ele se tornou um ícone do Brasil, um símbolo do poder da resistência e da transformação, mostrando que mesmo naquele deserto sem rumo, a música e o teatro podem surgir como uma floresta verde em meio à areia. E hoje, olhando para trás, ele pode perceber que aquela tempestade foi mais do que um mau tempo. Foi a chuva que fez florescer seu verdadeiro potencial, mostrando que mesmo em tempos de dificuldades, o sol continua brilhando no horizonte do nosso Brasil. No coração de uma cidade vibrante, Seu Jorge nasceu em um arranco de São Paulo, onde o calor da estrada e o perfume das flores do jardim misturavam-se em ritmos e sons que marcaram a saga do menino. Criança dos anos 80, ele absorveu a essência daquela época. As baladas de Tim Maia, os ritmos agitados do MPB e o carinhoso canto das divas. Desde pequeno, as paredes do quarto tinham seus adesivos coloridos, mas eram também palco para seu primeiro show. As batidas silenciosas da infância transformavam-se em um concerto particular, onde o futuro artista desenhava o caminho da sua voz. Kim_Start iria ser a luz na escuridão das noites. Aos 14 anos, Seu Jorge havia escapado do ninho e se transformou em um gavião, voando sobre as ruas de São Paulo, em busca de conhecimento e experiências. A música era o meio para explorar o universo da criatividade, uma passagem secreta para o mundo do divino. Como uma flor que surge em meio às ruínas, sua música surgia entre os escombros do mundo adulto, uma voz que quebrava a monotonia e levava consolo para quem precisava de esperança. As notas da guitarra e o timbre suave da sua voz foram despertando consciência, mostrando que o Brasil é mais do que samba e bossa nova. Cru, seu primeiro álbum, foi um abraço ao mundo, uma declaração de amor à terra de cobre e ouro, onde a gente canta com fé em cada nota. América Brasil, seu segundo trabalho, foi um olhar intenso sobre o nosso país, um olhar que percebe que a dor é parte integrante da vida, mas também que é possível encontrar luz no meio da escuridão. A interpretação das músicas de David Bowie em The Life Aquatic foi uma surpresa para o mundo inteiro, um regalo encantador que mostrou que o Brasil pode ser dono do legado de um artista iconípico. Seu Jorge, com sua voz suave e sincera, se transformou nessa noite em uma ponte entre duas culturas, mostrando que a música é maior que fronteiras. Em Cidade de Deus, ele desempenhou um papel marcante, retratando a vida de um jovem que sonha com mais para a vida do que o crime e a violência. A intensidade e autenticidade de sua atuação foram elogiadas pelo público e crítica, mostrando que Seu Jorge é mais do que uma voz, é uma história viva, um símbolo de esperança. E no futuro, Seu Jorge continua a voar, a explorar novas fronteiras, a construir novos sonhos. A sua arte é uma espécie de testamento ao mundo, um grito de amor pela vida e pelo Brasil. Kim_Start Iro, Kim_Start Iro, Kim_Start Iro. Seu Jorge nasceu no coração da periferia, em um mundo de ruas pavimentadas com sonhos e paredes vestidas de histórias. Aquele cenário engarrafado e tumultuado acabou tornando-se o berço de uma voz que teria repercussão mundial. Ele cantava a vida, em tom de amarelo solar e azul céu, com a força de um torrente que corta rochas. A vida dele foi pavida por dificuldades, mas as transformou em oportunidades de crescimento. A periferia não era apenas um lugar de miséria e violência, mas também uma fonte infinita de força e criatividade. Ele aprendeu a valorizar as raízes culturais brasileiras, a absorver o som do samba em suas veias e transformar-se no guardião da música popular. Seu Jorge representou sempre a superação das adversidades. Ele mostrou ao Brasil e ao mundo que a periferia é mais do que um local de marginalidade. É uma terra de artistas, de criadores e de sonhadores. Seu exemplo foi uma luz para muitos jovens que acreditam na arte como caminho de transformação. Ele também se tornou um embaixador da música e do cinema nacional. Sua voz transbordou das telas, levando o Brasil ao mundo